Hello, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise, para mais uma aula de física. Bom dia, boa tarde, boa noite, é você que determina, ok? E o que nós vamos fazer nessa aula? Revisão de conteúdo. Então, se liguem ali, olha só. Professora Deise, ok? Vamos fazer aí uma revisão de conteúdo da segunda lei de Newton, que nós vimos que pela segunda lei de Newton, nós conseguimos amarrar tudo que nós estávamos estudando até agora, não é? Porque ele fala lá que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração, ok? Isso indica o quê? Que quando eu tenho a aceleração, é porque eu tenho variação de quê? De velocidade. Se eu tenho variação de velocidade, é porque as forças externas que atuam sobre esse corpo, o resultante delas é diferente de zero, certo? E nós chamamos isso aí de princípio fundamental da dinâmica. Então, a segunda lei de Newton fala o quê? Que quando eu consigo aí acelerar este objeto aqui, certo? Para eu achar essa força resultante, eu vou igualar com massa e aceleração, tá? E eu também tenho aí justamente a relação entre o quê? Força e aceleração, tá? Então, olha só ali, para a gente ver rapidinho, tá aqui o nosso exemplo, ok? Tá aqui, ó. Somei todas as forças que estão atuando nesse corpo, certo? Essas forças que estão atuando nesse corpo tiraram ele do seu estado de equilíbrio, ou seja, lá da primeira lei, né? Então, se eu tirei do estado de equilíbrio, velocidade variável produz aceleração, certo? E nós vimos também que justamente esta massa aqui mede o quê? A dificuldade que encontramos para vencer a inércia de um corpo, tá, pessoal? Então, vamos lembrar aqui, ó, força resultante, massa vezes aceleração. A aceleração é justamente a força resultante sobre a massa, ok? O que nós vimos aqui? Se eu tenho um corpo de uma massa fixa, né? Então, aqui eu tenho um corpo de 100 quilogramas. Se eu aumentar a força resultante aqui, eu vou estar aumentando a variação de velocidade, vou estar aumentando a aceleração deste corpo. Entendido isso? Ok? E, por acaso, se eu mantiver essa força aqui, então, vai que aqui eu apliquei 200 newton, ok? Se eu apliquei 200 newton aqui, a minha aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado, certinho? E, galera, se eu mantiver aqui, por exemplo, os 200 newton e eu dobrar a massa desse corpo, ou seja, de 100 vai para quanto? Vai para 200. A minha aceleração vai continuar sendo 2? Não, a minha aceleração vai para quanto? Para 1. O que nós vimos disso aqui da aula passada? Isso implica o quê? Se eu troco o meu objeto e aumento a massa dele e mantenho a força, eu vou estar diminuindo a minha aceleração. Isso indica o quê? Que massa e aceleração são inversamente proporcionais. Entendido isso? Então, olha só. A massa ela é constante e ela mede a dificuldade que encontramos para vencer. Entendido aí, pessoal? Olha só. Aumenta a massa, mantém a força, o que acontece? Diminui a aceleração. Entendido isso? Então, isso aqui relaciona nossas grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais. Entendido isso? E para que ocorra essa análise, nós temos que lembrar que a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, ela justamente é aplicada quando nós conseguimos tirar o corpo do seu estado de inércia devido à aplicação de forças externas que são suficientes para tirar esse corpo do seu estado de equilíbrio, que é ou repouso ou velocidade constante. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? Olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem resolução de exercício, tá bom? Tchau, tchau! Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Jovens, e agora, o que nós vamos fazer? Resolução de exercício, ok? Nós vamos pegar lá
o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, e vamos resolver algumas aplicações, tá? Lembrando, pessoal, que quando eu falo de lei de Newton, eu tenho que ter consciência que eu tenho que saber da primeira, saber da segunda, relacionar e identificar os exemplos para que eu possa fazer as resoluções. Entendido isso? Então, vamos lá, olha só, se liguem no nosso exercício e vamos tirar as nossas dúvidas, ok? Olha ali na questão 1. Um guepardo, também conhecido por chita, é considerado o animal terrestre mais veloz do mundo. Um guepardo, galera, adulto, pode passar entre 28, né, e 65 quilogramas de peso, ok? Lembrando aqui, pessoal, quando a gente fala pode pesar, o peso é massa vezes gravidade, mas é comum a gente usar o pesar para se referir o quê? A massa, né? Então aqui 28, entre 28 e 65 é a massa dele, ok? E chegar a um comprimento de 2,5 metros. Então, né, é aí um potente predador da natureza, ele pode atingir 65 quilogramas, chegar a 2,5 metros. Ele pode alcançar cerca de 115 quilômetros por hora em poucos segundos, né? É um animal aí bem veloz. Ele pode, né? Sua velocidade pode variar de quanto? De 0 a 72 km por hora em apenas 2 segundos. Então, ele consegue alcançar essa velocidade aqui em alguns segundos e em 2 segundos ele vai de 0 a 72, ok? O que está me perguntando aqui, pessoal? Daqui até aqui nós podemos perceber o quê? Movimento uniformemente variado, porque eu tenho a variação de velocidade no decorrer do tempo, certo? Deixa eu apagar aqui, porque vocês já perceberam que eu gosto de riscar bastante, né? E acaba riscando muito o nosso exercício. Então, deixa eu apagar aqui. Pronto! Até aqui nós percebemos que estamos falando de movimento uniformemente variado. Lembrando, movimento uniformemente variado, variação de velocidade por tempo. Logo eu tenho o quê? Aceleração. Para eu produzir aceleração, eu tenho que ter forças externas atuando sobre o meu corpo aí para tirar ele do estado de equilíbrio. E o que ele está perguntando aqui? A força necessária para que um guepardo de 60 quilogramas possa realizar esta arrancada. Qual a arrancada? De 0 a 72 km por hora em apenas 2 segundos. Então, nós temos aí algumas opções, certo? Ele não trabalha com outro tipo de força, né, gente? Então, o que nós vamos ver aqui? Olha só. Nesse caso, eu tenho uma arrancada, né? Eu vou de 0 a quanto? Eu não, né? O guepardo, né? Vai de 0 a 72 km por hora no tempo de quanto? 2 segundos. Ok? Qual é a massa dele? 60 quilogramas. Então, eu quero saber a força para essa arrancada. Daqui, nós podemos ver que já vai produzir a aceleração, certo? A aceleração é justamente variação de velocidade por tempo, né, pessoal? Variação de velocidade por tempo. Logo, a resultante das forças aí vai ser o quê? Massa vezes a aceleração, tá? Então, a massa nós temos. Falta quem? A aceleração. Antes de essa aceleração, o que nós temos que fazer? Exatamente transformar isso aqui no SI, que está em quilômetros por hora, tem que transformar para metros por segundo. Então, está ali a transformação e é 20 metros por segundo, ok? Então, aqui deixa eu apagar para a gente fazer o cálculo. A aceleração é justamente ΔV sobre ΔT. A variação de velocidade é 20 menos 0, que é justamente a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso aí você dividiu pelo tempo, que é 2 segundos. Quanto é que vale a nossa aceleração? Exatamente. A aceleração do guepardo é impressionante, 10 metros por segundo ao quadrado, né, pessoal? Vocês lembram lá
daquelas aulas que nós estávamos falando dos atletas, né? Para um atleta de alto rendimento conseguir chegar perto dessa aceleração, ele tem que fazer um esforço muito grande. E na natureza, o guepardo consegue fazer isso daí. Bom, vamos lá. Se a massa do guepardo é 60 e a aceleração dele é 10, quanto é que vale essa força de arrancada? Exatamente, massa vezes aceleração. Então, vamos lá ver quanto é que dá? Olha só. Eu tenho ali, ó, 60 vezes 10. Então, eu vou ter 600 newton, ok? É o que ele está pedindo aí pra gente. Nós ficamos com a letra D. Certinho? D do que você quiser aí, tá? Ok, pessoal? Então, aqui é uma questão simples. Professor, e se eu envolvesse outro tipo de força, por exemplo, uma força de atrito, eu colocaria aqui, tá, pessoal? F menos força de atrito, como eu falei para vocês na aula passada. E para achar essa força de atrito, eu teria que identificar no exercício o coeficiente e a força normal. E para identificar a força normal, era só pegar a massa vezes gravidade, porque geralmente é igual ao peso. Isso seria uma variação da minha questão, tá, pessoal? Ok? Vamos para a próxima questão. Na figura, o bloco tem massa, né? O bloquinho A aqui tem massa de 80 kg, ok? O bloco B tem uma massa de 20. Vocês podem ver que é uma massa menor, tá? São ainda desprezíveis os atritos e as inercias do fio. Então, eu não vou considerar nem atrito e nem fio, ok? E considere-se aqui a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, o que ele me pergunta aqui sobre a aceleração do bloco B? Posso afirmar que ela será: professora, eu vou achar a do bloco B e a do bloco A. Gente, por eles estar ligados aqui ao mesmo fio, é a mesma aceleração, ok? Então, vamos lá. Então, se vai ser para baixo, se vai ser para cima. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá aqui a massa. Se eu for desenhar a força, eu tenho uma força-peso aqui, correto? Eu tenho uma força de tração. Aqui também forcinha de tração. Tá bom? Vamos desenhar essas forças aqui. Tração. Ok? E aqui eu tenho peso. Certinho? Tá aqui. Lembrando que a força resultante aí é massa vezes aceleração. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Isso aqui eu vou desconsiderar, tá? Ó, isso aqui eu vou desconsiderar aqui. Eu vou somente ficar com esse nosso sistema aí, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? O peso de B, como de A, ele é sempre para baixo. Entendido isso? Ele é sempre para baixo. E a força responsável por deslocar os blocos é para baixo, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O peso de B é a massa de B vezes quem? A gravidade, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 20 vezes 10, eu vou ter quanto aqui de peso para B? 200 newton, tá bom? Professora, mas eu quero aceleração. Gente, esse sistema, ele é único, ok? Então, se eu voltar acelerando nesse sentido aqui, a força responsável aqui por deslocar é para baixo, ok? Tá aqui. E para isso, eu preciso achar o P de B. Lembrando, resultante é o quê? Massa vezes aceleração. Então, gente, considerando os blocos como um único sistema, porque eles estão aqui interligados por essas polias aí, por esses cabos, e aplicando a segunda lei de Newton, o que nós vamos ter? Força é justamente massa vezes a aceleração. Entendido isso? Então, vamos comigo. Quando eu tenho só um objeto, é massa vezes aceleração. E quando eu tenho dois objetos? Continua, pessoal, sendo massa vezes aceleração. Como o sistema está interligado por fios, ele é o quê? Único. Ah, professor, então isso quer dizer que se eu tenho duas massas e elas estão ligadas, elas vão acelerar do mesmo jeito? Sim, gente, porque é um sistema único. E o que eu vou fazer com essas massas? Justamente por ser um sistema único, você vai somar as massas. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só. Então, somando, eu posso falar aqui, ó, a força que desloca é a força peso, já está aí, ok? E aqui, ó, como é um sistema único, eu vou somar essas massas, que é a massa de A mais a massa de B, que vão estar acelerando com o mesmo
valor. Entendido isso, pessoal? Então, eu vou substituir o peso aqui, ó. Vou somar as massas e vou finalmente calcular a minha aceleração. Você soma aqui, ó. Esse 100 está multiplicando, ele passa o quê? Exatamente, ele passa dividindo. Então, fica 200 por 100 igual a aceleração. Né? Simplifica o zero aí, quanto é que eu vou achar? 2 metros por segundo ao quadrado, ok? E como é um sistema único, eu posso falar que o A também, que é o bloquinho A, também está acelerando a 2 metros por segundo ao quadrado. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? Isso aí é uma aplicação da segunda lei de Newton, quando eu interligo vários blocos com um fio, ok? A gente chama isso daí que é o sistema de roldanas, tá bom? Você atrela dois corpos a um fio que passa por uma roldana e isso é justamente para você facilitar o movimento, tá? Então, se eu tenho um deslocamento nesse sentido, a força que atua para acelerar esse bloco está aqui para baixo na vertical. Então, é só você achar o peso do corpo e igualar com a soma das massas vezes a aceleração. Entendido isso? Vamos para mais um exemplo? Olha só. Está ali a letra D. Questãozinha do Enem. Vamos lá. Questão 3, vamos analisar, né, pessoal? Quando tem 1, 2, 3, é para a gente fazer análise aí. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Ponto 1. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior da régua, ok? De modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, eu tenho a régua. Aqui está o marco zero, por exemplo, ok? Na extremidade inferior. E aqui tem o 30, tá bom? E eu estou segurando aí na extremidade superior, ok? 2. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, tá bom? Próximos do zero da régua, ok? Sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. Então, a situação, pessoal, é essa daqui, ó. Eu tenho aqui um objeto, ok? Então, para dizer que uma pessoa aqui, ó, que está representada por esse braço, está segurando a régua. Eu venho aqui com o meu e coloco aqui, ó, sem tocar, ok? A pessoa, sem me avisar nada, ela vai soltar. O que eu vou fazer? Eu vou tentar segurar isso daqui, né? Eu vou segurar a régua, se eu conseguir, claro, num certo posicionamento. Isso vai marcar a distância desse posicionamento. Entendido isso? Então, vamos continuar ali, olha só. A outra pessoa deve procurar segurá-lo o mais rapidamente possível, como eu falei para vocês, e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro a seguir mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Então, tá aqui, ó. Essa aqui conseguiu, né? Nos 30 centímetros, né, gente, que é 0,30 metro. Essa aqui conseguiu, ó, no 0,15 e essa aqui foi mais rapidinha, né? Conseguiu aí em 10 centímetros. Esse aqui, para conseguir segurar no 30, que foi quase a régua caindo já, 0,24 segundos. Aqui foi em 0,15 e aqui em 0,14, né? E justamente a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, porque ele está perguntando aqui. Por que a distância percorrida pela régua aumenta mais que o tempo de reação? Então, aqui, pessoal, ele está falando de energia mecânica, da régua aumenta, o que faz cair mais rápido, não está relacionado com a energia mecânica, tá, pessoal? Letra B, resistência do ar aumenta, não estamos mexendo com resistência do ar, certo? Na letra C, o que ele fala? A aceleração de queda da régua varia. Pessoal, o movimento vertical. Os corpos estão submetidos ao valor de quem? De G, né? A aceleração ela é constante, então não entra nessa daqui também, ok? O que nós temos na letra D? A força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento que é acelerado. Então aí nós vamos ficar o quê?
com a letra D, tá? O peso da régua gera um movimento acelerado. Entendido isso, pessoal? E o tempo de reação individual de cada pessoa, ok? Ah, galerinha, só lembrando, tá bom? Como pré-requisito para a próxima aula, se liguem ali, lá no canal do Me Salva, assistam o vídeo da segunda lei de Newton, fechado? Tchau, tchau, pessoal!